Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor. Você que está sofrendo, você que está sem paz em sua vida, em seu coração, você que necessita da bênção, da salvação, da bênção de uma cura, comece a partir de agora a colocar o Senhor Jesus Cristo como a esperança para a sua vida, a esperança para o seu lar, para a sua família, porque dentro de alguns instantes estaremos formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando a seu favor. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, do verso 16 ao 18, o apóstolo Paulo escreve: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. O apóstolo Paulo está fazendo a colocação da justificação pela fé em Jesus Cristo. Paulo lida aqui com a questão de como o pecador poderá ser justificado, perdoado dos seus pecados e aceito por Deus, e ter um justo relacionamento com Ele. Isso acontece não pelas obras da lei, mas mediante a fé viva em Cristo Jesus. Nós precisamos entender o propósito de Deus da salvação que há em Jesus Cristo. Nós vivemos num país em que todos buscam a Deus, e cada qual da sua forma e da sua maneira, e acreditando e aceitando que da sua forma está realmente acertado com Deus, está realmente com a sua salvação após a sua morte garantida. Mas nenhuma religião, nenhuma teologia religiosa dá condição para que o homem seja salvo. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui no versículo 16, uma questão da época, ele sendo um ex-fariseu, perseguidor da igreja de Cristo, a igreja que estava se constituindo pela fé em Jesus. Paulo, um fariseu fanático, era o perseguidor desta igreja,
E ele consentiu na morte de muitos homens, mulheres e até crianças, porque ele zelava da sua religião. Ele zelava acreditando que a sua religião era melhor e que aquele movimento cristão estava indo contra a sua religião, porque muitos judeus que estavam vinculados na lei de Moisés, eles estavam se convertendo ao cristianismo, e eles estavam renunciando ao judaísmo, e eles estavam abraçando a fé em Jesus como Senhor e como Salvador. Agora, o apóstolo Paulo, que teve o seu encontro pessoal com Cristo, ele que teve a instrução do próprio Cristo a respeito da salvação, agora, ele que defendia a lei de Moisés, agora ele está aqui colocando na carta aos Gálatas que as igrejas da Galácia, elas foram contaminadas por fariseus e sacerdotes que estavam convertendo ao Evangelho, convertendo a Cristo, mas eles não quiseram deixar a sua crença para trás. Este é o grande problema. Cristo tem que ser autossuficiente, ou seja, Senhor da vida e Salvador da alma. Não há como servir a Jesus e servir outros deuses, ou praticar outras crenças, outras formas religiosas. Não existe. O apóstolo Paulo está colocando aqui que a lei de Moisés não era capaz de proporcionar salvação, tão somente a fé em Cristo, porque as igrejas da Galácia estavam sendo contaminadas, porque estes ex-judeus que haviam se convertido para o cristianismo, fariseus, sacerdotes, eles passaram a anunciar nas igrejas da Galácia que se eles não praticassem a lei de Moisés, eles não seriam salvos. Eles conturbaram as igrejas da Galácia, como nos dias de hoje, muitos estão conturbando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, buscando interesses pessoais. O Evangelho de Cristo é para a salvação do pecador. O Evangelho de Cristo não é para combater religiões, mas é para levar ao coração do mais vil dos pecadores que ele, Jesus, perdoa os pecados. Ele, Jesus, efetuou uma obra perfeita que foi aceita pelo Deus Criador para a remissão do pecador. A obra que Cristo fez é a obra que proporcionou para todos aqueles que creem e aceitam a obra que Ele realizou como no seu lugar e o recebe como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. E receber Jesus não é ter por tradição, é porque os pais acreditaram, creram em Jesus, porque agora também estão crendo, falando de Jesus. Mas não é isto. Aceitar Jesus, primeiramente, temos que ouvir a mensagem do Evangelho. Ninguém vai crer e aceitar a obra que Cristo realizou sem receber uma mensagem do Evangelho. E é mediante essa mensagem do Evangelho que o Espírito Santo de Deus faz a obra no coração do pecador. E esta obra proporciona para que este pecador se reconheça a condição que ele está, sem salvação no mundo. E então, arrepende-se dos seus pecados.
e aceita, recebe a Jesus, confessando com a sua boca a Jesus como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, e rompendo os pactos, os vínculos com espíritos, com entidades demoníacas. E a partir desse momento, esta vida é mudada, é transformada no poder de Deus em uma nova criatura em Cristo Jesus, ou seja, em um filho ou em uma filha de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. A religião tradicional diz que todos são filhos de Deus, mas ela não tem nenhum fundamento para comprovar isto. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nos informa que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no nome do Senhor Jesus. Então, a transformação em um filho ou uma filha de Deus é pelo poder de Deus, mediante a aceitação de Cristo como Senhor da vida e Salvador da alma. É uma nova identidade que o pecador recebe como filho de Deus. Porque Jesus é o primogênito, é o primeiro. E é através dele que Deus gera novos filhos. Portanto, nenhum movimento religioso, nenhuma teologia religiosa pode proporcionar salvação a quem quer que seja. É exatamente isto que o apóstolo Paulo está colocando aqui aos Gálatas, às igrejas da Galácia, que nem mesmo a lei de Moisés, que era a incidência, que era a lei em que trouxe os judeus, os israelitas, até a vinda de Cristo. Então, através dessa lei, ela tinha que ser obedecida, praticada, mas nem mesmo declarou Jesus que os fariseus que se consideravam guardiãos das leis de Moisés, nem mesmo eles conseguiam praticar toda a lei. E é por isso que Jesus veio, para salvar judeus, gentios. A salvação em Cristo não tem raça, não tem cor. Todos necessitam e precisam de Cristo para ser salvo. Sem isto, não há salvação. E é exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo esta colocação no versículo 16, declarando: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Embora estamos aí no século 21, ainda nos dias de hoje, muitos ainda querem praticar a lei de Moisés. E o mais grave ainda, não são judeus. Os judeus ainda a praticam, porque os judeus não receberam, não reconheceram Jesus como Messias, como Salvador. Eles o rejeitaram. E é por isso que a palavra de Deus se cumpre, que com a rejeição dos judeus, os gentios creram e aceitaram. Então, a igreja que começou com os judeus, inclusive o apóstolo Pedro
era o apóstolo entre os judeus, esta igreja, no final do primeiro século, ela se extinguiu, porque ela foi sufocada pelo judaísmo. Os cristãos judeus, eles não abandonaram o judaísmo, eles ficaram com o judaísmo e com a fé em Cristo. E, portanto, essa igreja foi sufocada. Mas a igreja gentílica, ela permaneceu. Por quê? Porque o apóstolo Paulo instruiu, evangelizou a igreja gentílica que eles não precisavam, não podiam, não deviam guardar a lei de Moisés e as práticas da lei, mas deveriam tão somente ter a sua fé na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a igreja gentílica, ela permaneceu. Muitos judeus também permaneceram, mas na fé em Jesus. Mas nos dias de hoje, ainda, gentios que não têm nada a ver com o judaísmo, com os judeus, estão guardando e praticando a lei de Moisés. Estão renunciando à fé em Jesus e estão voltando para trás, estão renunciando à sua salvação, porque diz Paulo, a lei não pode salvar, a lei de Moisés é impotente para a salvação. Assim o que Paulo pregou lá nas Galácias no seu tempo, ainda tem que ser pregado hoje, para uma advertência. Muitos estão defendendo a sua crença religiosa. Outro dia, conversava com alguns representantes de uma denominação que eles não reconhecem Jesus como Senhor, como Deus, mas sim o consideram Jesus como um grande profeta. Não creem no Espírito Santo, na terceira pessoa da Trindade, também não creem. E quando eu comecei a falar sobre arrebatamento da igreja, eles mudaram o seu discurso, quiseram entrar na mesma linha que eu estava falando com eles, dizendo que eles também estavam crendo em Jesus, que eles também estavam aguardando o arrebatamento. Mas como ser arrebatado se eles não creem que Jesus é Deus? Como que eles serão arrebatados se não creem na pessoa do Espírito Santo, na terceira pessoa da Trindade? Isso é uma utopia religiosa, mas ao mesmo tempo é um engano religioso para atrair os crentes em Jesus, para atrair aqueles que creem em Jesus, que estão com a salvação em Jesus, para ir até o seu local, para aprender uma doutrina completamente contrária à palavra de Deus. Cumprimento dos últimos dias. Mas aqueles que já conhecem Jesus e estão abraçando esse movimento da lei de Moisés, das práticas da lei, estão negando Cristo, estão negando a sua fé, estão introduzindo em algumas igrejas essas práticas. E as pessoas, por falta de conhecimento da palavra de Deus e do Evangelho, estão sendo enganadas. É bíblico, é cumprimento da palavra de Deus para os últimos dias. E o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, e no 2 Timóteo, capítulo 3, ele informa que o Espírito Santo lhe revelava expressamente que nos últimos tempos haveria tempos trabalhosos para a igreja, porque haveria homens amantes de si mesmo, ou seja,
aqueles que estariam distorcendo o Evangelho, distorcendo a palavra de Deus em benefícios próprios. Que você que me assiste nesse momento, que você que ouve e crê nessa palavra, que você possa buscar nesta palavra, buscar a fé em Jesus, porque tão somente Jesus pode perdoar os teus pecados e pode salvar a tua alma. E conhecendo a palavra de Deus, você não será enganado e nem enganada. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e quero orar com você e por você. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, no teu santo nome, ó Cristo amado, juntamente Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora, que está crendo nesta tua palavra, está crendo, Senhor Jesus, que tu tens a bênção, Senhor, tu tens a solução para o problema, tu tens a cura da enfermidade, da doença, tu tens, Senhor, a paz, Senhor, para essas vidas, no teu santo nome, ó Senhor Jesus. Eu me levanto nesta hora contra todo o poderio das trevas, espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de vícios, espírito de amarração, que prende, Senhor, esta vida, ó Deus, esta mente, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou repreendendo toda a sorte de males, toda a sorte de doença, de enfermidade e perturbações que advém por sobre esta vida, que advém, Senhor, sobre esta casa, sobre este lar, esta família, no nome do Senhor Jesus. Eu estou repreendendo e desfazendo, para que haja cura, haja saúde, haja libertação, haja paz, haja vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente está compromissada a levar a todo o Brasil a mensagem poderosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e com o propósito da restauração da visão quadrangular em todo o Brasil. Esta mensagem que saiu do coração de Deus para o coração do homem, a mensagem de que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e Jesus vai arrebatar a sua igreja, é os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, João e Lucas, 4 evangelhos, 4 mensagens. Mateus retrata a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Marcos retrata Jesus como um boi que foi ao matadouro para sofrer, padecer, para que pudéssemos receber cura e libertação. O evangelista Lucas apresenta Jesus como filho homem, que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. O apóstolo João apresenta no seu evangelho Jesus como batizador no Espírito Santo. Queremos convocar todos aqueles que receberam a mensagem da visão quadrangular, para que esteja conosco nesta grande batalha. Nós queremos honrar os pioneiros desta obra, aqueles que deixaram tudo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho e entregar as suas vidas para que esta obra fosse implantada no Brasil, a visão quadrangular. Venha estar conosco, vamos honrar os filhos desses pioneiros que já receberam de Cristo a sua bênção, mas muitos deles no final da vida
foram desamparados, mas Deus não desampara aqueles que o servem. Por isso queremos honrar esses pioneiros, queremos que seus filhos também venham estar conosco nesta batalha, todos aqueles que querem levar as verdades desse evangelho para o povo brasileiro, venha se unir conosco. Jesus tem uma grande bênção, Jesus tem uma grande vitória. Não temos promessa de riquezas, mas temos garantia da vida eterna que o Senhor Jesus nos oferece. Igreja Quadrangular Independente, venha participar, venha receber a sua bênção para todo o Brasil, em nome do Senhor Jesus.